19 trilhões de dólares da poupança do cidadão médio americano foi para casa do caralho. Toda vez que eu piso na Europa, cada ano tá um pouco pior, os Estados Unidos também. A Europa tem um negócio cíclico. Eu não sei se é praga, eu não sei se é praga de madrinha, que a cada 200 anos a Europa vai para cá do caralho. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Aonde está a riqueza dos outros players, né? Riqueza da China, riqueza da Arábia Saudita, tá no petróleo, que tá no ouro, tá na tecnologia. Recurso natural. Desenvolvida, recurso natural, tá no ouro, que eles estão comprando ao invés de comprar título americano. Essas riquezas, entendeu? Não são a própria empresa onde o cara tá alavancado. Essa é a grande diferença, por exemplo. Não, são a prova de crash. São a prova de crash. Você nunca vai cair num crash. Por exemplo, os Estados Unidos em 2008 para 2009, crash total na subprime. Fizeram um giro em torno do dinheiro, falsificando títulos, né? Vendendo e recomprando. Começaram a te dar crédito infinito. Você pegava lá, você devia 100 mil dólares da sua hipoteca, você ia lá, preenchia uma ficha, pegava mais 100 mil dólares. Aí ele pegava aquele crédito e vendia para outro grupo. Aquele grupo vendia para outro. Aí apareceu um por último que falava que vendia seguro para todos eles. A hora que a Viga Central caiu, ninguém se segurou. Foi tudo para casa do caralho. 19 trilhões de dólares da poupança do cidadão médio americano foi para casa do caralho. O americano, o povo americano em si, assim quando a gente fala a nível laminar, ele quebrou em 2009. E, para piorar, o governo central ainda imprimiu mais 5 trilhões, botou na mão das empresas, os CEO foram comprar jatinho Citation, tá? Botaram no rabo do povo, e tá todo mundo fodido aí até agora. O Ryan tava lá no subprime. Mas eu era estudante de economia na universidade. Tipo, para mim, não mudou. Não, para a maioria das pessoas... A maioria das pessoas não muda nada. É o que eu falo assim, muitas coisas que eu falo aqui, o cara fala assim, cara, às vezes você vai lá, você não vai constatar isso, tá? No que eu estou falando, porque você está sendo sazonal. Mas quando você dá 2 passos atrás e você vê a economia laminar, quando você vê a situação, você vê que a situação piorou muito. Foi até eu falando com o Marcelo Brigadeiro semana passada, nos Três Irmãos, exatamente sobre isso. Ele falou, você tem razão, porque eu fui vendo na Europa que eu ia todo ano, e cada vez estava um pouquinho pior. Aí ele falou... De acordo com você, a Europa está cada vez... Eu também sinto, toda vez que eu piso na Europa, cada ano está um pouco pior, os Estados Unidos também. Cada ano está um pouco pior. E a minha observação da China é exatamente oposta. Cara, cada ano que eu vou na China, avançou 10, 20 em tecnologia, em organização, em coisa nova, em, tipo, nave espacial. Ryan, olha só. Ryan, pronto, Ryan. É porque nome é foda, né? Aí tem gente que me chama de Rubens, eu falei, quando tá no plural é Rubens, mas é Rubens. Ryan, é o seguinte, a gente tem que levar em consideração, tá, que o ser humano, enquanto eu sou a favor das liberdades individuais, mas não das liberdades coletivas. Porque as liberdades coletivas, elas são problemáticas. Porque elas conseguem... A liberdade individual não muda nada. Você pode me dar a liberdade individual total para mim, para eu falar, para me manifestar, que está tudo bem. Quando você começa a transformar essas liberdades em coletivas, aí você começa a afetar. É a mesma coisa que peso de um lado de um navio. Se você mudar de um lado do navio para o outro, tudo bem. Mas se ao mesmo tempo forem 5 mil pessoas, aquela porra derna. Você derruba um transatlântico. Tá? Então é o seguinte, não é à toa que quando você vai para o voo, o cara lá faz o cálculo lá, opa, não vem todo mundo para frente, não. Isso aí eu lembro até da história. Quando o avião está vazio, as pessoas ficam todas concentradas lá atrás ou na frente, fica a gente pingado no meio só na saída de emergência, é verdade isso. Eles rearranjam os assentos.
Isso, é uma coisa, se não fosse trágico, seria engraçado. Tá? Lá na África, o meu sobrinho, ele é inspetor aeronáutico, ele está lá em Goiânia agora, e técnico de manutenção aeronáutica. Tá? Então é o seguinte, ele trabalhou muito, ele foi até na República Tcheca, ele trabalhava com um avião da República Tcheca, esqueço agora o nome dele, mas é um 410 o número dele. É um aviãozinho regional. Teve um caso lá na África, que o cara foi de uma cidade para outra, e um sujeito botou um jacaré numa mala. O jacaré fugiu. E o avião caiu e morreu. O jacaré fugiu, foi todo mundo para frente da aeronave, a aeronave caiu, bicho. Foi todo mundo fugindo do jacaré. O peso humano concentrando ali, fugindo do jacaré. O avião não Você tem imagina, estabilidade. avião pequeno, o compartimento de bagagem se comunica com a cabine, normalmente. Helicóptero, tudo isso aí, tem um compartimento ali que se comunica, é só uma rede segurando. Aí é o seguinte, cara... O jacaré tem um jacaré no voo aqui. Cara... Nunca passa isso. Isso é uma lenda, né, cara? Isso é uma lenda ou isso realmente aconteceu? Não, isso aconteceu. Teve um Galaxy no Afeganistão, tá? Que levantou voo, acho que foi um Galaxy, o maior avião americano, tá? Que ele levantou voo, fez assim, olha, fez isso aqui, e, estolou e caiu em pé. O que aconteceu? 2 containers que estavam lá dentro se soltaram e foram para o fundo do avião. O container se solta. Isso. E acabou, o cara não tem controle sobre aquilo ali, acabou. De carga foda. Então, por isso que eu estou falando assim, isso tudo a gente começou a falar por causa do, como eu falei assim, o direito individual é muito bom você dar para o cidadão. Agora, o direito coletivo, quando você começa a criar o direito coletivo, você começa a criar bagunça. A zona. É um sindicato que perde sua atribuição e sua atividade porque vai para o interesse do sindicalista. Você pega, por exemplo, um rato de esgoto, uma turma, uma quadrilha, eles ficam de frente de um sindicato com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, o cara está com a palavra de 5.000 pessoas. Não que aquelas 5.000 pessoas pensem aquilo, mas ele vai como representativo daquilo ali. Tá? E outra coisa, eu sou a favor de Estado forte. Aonde não tem Estado forte, você não vai prosperar. Não vai prosperar. Nesse ponto, eu concordo com o Rubão. Eu morei na Rússia 1 ano. Em 2020, durante a pandemia, eu falei que o Brasil precisa de uma ditadura. Não uma ditadura como agora, mas eu via o quanto o povo russo respeitava o Putin e quanto as coisas na Rússia funcionavam. Lá eles também não podem reclamar. Né? Não pode reclamar, mas assim, existia ordem. E do lado chinês, o que eu aprecio neles? Os planos, como é que é plano? Ainda existe plano quinquenal na China? Existe. Existe ainda. Quer dizer, é bem modificado, mas existe. Ligam para reeleição, tem que fazer daquele jeito e vai fazer daquele jeito. Foda-se a reeleição. E assim, os dois países andam muito para frente. No lado ocidental do mundo, onde tem democracia e muda o governo a cada 4, 5 anos, cara, nada anda para frente. Então, nesse caso aí do Rubão, e ele, na presidência dele, ele sendo um grande estadista, eu tô de acordo. Mas, Estado forte. Um Estado forte com o ditador certo. Não, ditador. Eu acho que não é nem ditador. Eu acho que é o seguinte, você não vai chamar o Putin de ditador, nem o Não, claro que não é ditador. Claro que não é ditador. O cara é um democrata. O cara é um democrata. Ele é um estadista democrata, só. É o cara que foi eleito. A maioria ama ele, tá tudo bem. O resultado não é a maioria. Então é o seguinte, o que acontece? Uma coisa que chama resultado. O povo, em geral, não sabe nem o que é governo. Meu Deus. O povo, em geral, não sabe nem o que é governo. O povo, em geral, não sabe de porra nenhuma. O povo, em geral, ele acorda cedo, dorme tarde, mora longe e come mal. E é mal servido por tudo. Então, a partir do momento em que você começa... falando. Tá. Fezes. Fezes do Brasil.
você quando você começa a enxergar um governo que te enxerga, você fala assim, tem algo de bom acontecendo aí. Quando o governo... Foi a social-democracia europeia, ela cresceu em torno disso. A social-democracia europeia cresceu a um ponto em que o cidadão comum não ligava mais para quem governava o país, porque, teoricamente, estava na mão de pessoas preparadas. Aí começou a aparecer von der Leyen, apareceu um porra de mulher, presidente de Partido Verde comandando Forças Armadas. Parece que lá na Europa bastava dirigir um tanque de lavar roupa para você dar o Ministério da Defesa para a mulher. A mulher, que experiência tem? Eu tenho com um tanque. Aí você diz, toma. Aí a ministra da Defesa da Espanha era mulher, a ministra da Defesa da Holanda era mulher, a da União era mulher, primeira-ministra mulher, bastava, rachou, tá bom. Tá? Ótimo, dá para dizer aí. Aquilo ali foi, não só pelas mulheres, deteriorando, porque são pessoas que não têm perfil para o cargo. A von der Leyen, por exemplo, o perfil que ela tem é para a Baixada Fluminense, para trabalhar no PCC, para roubar. Né? Então é o seguinte, porque os escândalos que ela é envolvida na Alemanha, ela e o marido dela, são coisas do outro mundo. Já da época da vacina. Ela em Brasília não fica vermelha nem um minuto. Se ela descer no aeroporto de Brasília, em 10 minutos ela está enturmada. Né? Em 10 minutos ela está em casa, se sente em casa. Então o que acontece? Na Europa aconteceu isso, das pessoas falar assim, eu não tenho que preocupar com o governo, porque o governo se preocupa comigo. Então quem quer ser político, seja, não tem problema. Só que a vaca foi indo para o brejo. Porque a Europa tem um negócio cíclico. Eu não sei se é praga de madrinha, que a cada 200 anos a Europa vai para cá do caralho.